Atenção, urgente que a notícia é de agora e eu já peço o seu like. O presidente Pedrinho foi convencido e aceitou aumentar a proposta ao Renato Gaúcho. Valores foram apresentados no sábado. Hoje pela manhã, Renato ligou para o Pedrinho recusando o convite. E ainda há pouco, o Vasco aumentou a proposta e agora aguarda uma resposta do Renato Gaúcho. O Vasco tem pressa. Próximo jogo será no dia 12. Há um período para o novo treinador assumir o comando e trabalhar o time para o jogo diante do Palmeiras. Bom, deixou aí o seu like? Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Vou retribuir. Vem agora para o meu grupo exclusivo. Não paga rigorosamente nada, tudo de graça. Primeiro comentário fixo, o link tá lá. Só clicar no primeiro comentário fixo e entrar no meu grupo, porque lá tem benefícios para você. E eu repito, inteiramente de graça, você não paga nada. Primeiro comentário fixo. Tô te esperando. No programa A Hora do Vasco, nós debatemos assuntos importantíssimos. Não estou achando presidente do Vasco. Cadê a diretoria? Sabe por quê? Porque o que foi feito ontem, e a pergunta do Lineker foi simbólica. O que foi feito com o Bruno Lazzaroni é uma falta de respeito ao Bruno Lazzaroni. Enquanto esses caras estão escondidos embaixo de suas camas, eles colocaram o auxiliar do auxiliar para tomar porrada lá na frente. É covardia. É covardia você ter um diretor técnico no Vasco da Gama chamado Felipe Loureiro, que tanto é campeão e realmente é um cara gigante no futebol, que não tem clima para assumir o time do Vasco quando se manda embora um treinador. Se ele não tem clima para assumir o time do Vasco quando o treinador vai embora, ele está fazendo o quê no Vasco? Qual é a função dele no Vasco? Se hoje ele não pode ser um cara capaz de apagar um incêndio, ele não tem função no Vasco. Senhoras e senhores, o que foi feito com o Bruno Lazzaroni é sacanagem. Ontem, você que achou um exagero do Lineker a cobrança, o Lineker estava simplesmente cobrando da única pessoa representando o Vasco da Gama na qual a gente tem acesso para fazer qualquer pergunta. De forma pública. E essa pessoa é o auxiliar do auxiliar do auxiliar. Porque lá já estão esgotadas as possibilidades de colocar gente deles para trabalhar. E o Bruno Lazzaroni ontem, por sinal, foi muito bem na escalação do time. Mexeu mal, mas foi muito bem na escalação do time. Ontem foi elogiado com razão, com méritos. Mas a pergunta do Lineker tem que ser feita assim. Desse jeito. Porque lá dentro, eles pensam que você aí do outro lado não merece uma satisfação. Eles pensam que você aí do outro lado não merece que eles te expliquem por que o Vasco já está há 7 dias, 8 dias sem técnico. Por que eles contratam mal? Por que toda vez, para acertar uma posição, eles têm que contratar 3 jogadores? Está sempre errando. Eles precisam aparecer para falar com você. Lá no Urubu, os caras perderam 2 títulos, os jogadores estão dando entrevista, estão falando. O presidente fala. Aqui não. Aqui é silêncio. É Coreia do Norte. Vamos esconder os nossos craques. Vamos blindar o elenco. Eu quero saber quem me blinda, porra. Da minha dor de cabeça, da minha chateação, de gente me sacaneando. Quem está blindando você que está aí no teu ambiente de trabalho, chegou no teu trabalho hoje e está todo mundo rindo da tua cara? Os jogadores do Vasco que ganham muito bem e em dia estão sendo blindados. Você não.
Então, quando você achar que é exagero, a cobrança à diretoria, a cobrança aos jogadores, lembre-se, lá dentro ninguém está preocupado com você, não. Então não se preocupe com eles. Para de se preocupar com a saúde mental do jogador, como é que tá a vida do fulaninho. Eles não estão nem aí para a vida da gente, cara. Então vamos começar a cobrá-los como tem que ser. Como muito bem disse o nosso amigo Cláudio no começo do programa. Ninguém aqui incentiva a violência, mas cobrança tem que ter. Para que esses caras se mexam. Eu vivi por muito tempo um Vasco que não se podia cobrar. Ninguém. Porque não tinha dinheiro para isso. Os jogadores recebiam todo mundo atrasado, era uma loucura. Como é que tu cobra de uma pessoa que está com seus proventos completamente aí atrasados? Tá todo mundo recebendo em dia. E o que a diretoria passa para as pessoas que eles querem passar de informação para fazer a agenda positiva é que o CT melhorou, o salário está em dia, o gramado do São Januário está maravilhoso, o gramado do CT é maravilhoso. Então eu faço a pergunta a vocês: falta o quê? O que falta, então? Se está tudo ótimo, o que está faltando? Porque apoio do torcedor não falta. Nossa parte é feita desde 1898. O torcedor do Vasco sempre apoia esse clube e luta por ele. Então, numa boa, Pedrinho, Alain Belaciano, Carlos Amodeu, Admar Lopes, Felipe Loureiro, saiam de trás da cortina, que está todo mundo vendo vocês escondidos aí. Sabe quando você brinca com a criança, que a criança está atrás da cortina ali, você finge que não está vendo? Está todo mundo vendo, pode sair daí. Vem cá falar com a gente. O torcedor precisa de satisfação. O sócio do clube, como o Cláudio, como eu, merece satisfação. Chega de ficar escondido. Chega de blindagem. Porque agora quem não está blindado é o torcedor. E o torcedor é o Vasco. Cada um de nós é um pedaço desse clube. E nós não estamos blindados. E se nós não estamos blindados, o Vasco está exposto. E você, Pedrinho, que tantas vezes falou, não posso falar, não posso falar. Agora você pode falar. E tem que falar. Isso é uma exigência que a torcida do Vasco faz a você. E eu, como vascaíno, faço também. Quem tem que assumir o cargo de treinador, de fato, é o auxiliar, não é o diretor técnico. Aí a pergunta vem, tá, mas por que então que nas últimas vezes foi o Felipe quem assumiu? E agora foi o Bruno? Por quê? Por que não foi o Felipe agora de novo? Ah, porque agora o bicho estava pegando, não vai expor tanto o Felipe? Essa é a discussão. E essa é a explicação que tem que ser dada. E eu cobrei. Quando o Pedrinho anunciou a saída do Fernando Diniz e ele não concedeu uma coletiva, ele fez apenas um pronunciamento. No programa da manhã do dia seguinte, uma segunda-feira, eu falei com o Thiago, o Pedrinho teria que ter dado uma coletiva, porque eu estou curioso. Por que desta vez o Bruno Lazzaroni e não o Felipe? Embora eu ache que o correto seja realmente o cara que trabalha no campo. O auxiliar é quem tem que assumir a função do técnico e não o diretor técnico. Isso é um ponto. Mas o Pedrinho tem que explicar por que foi o Felipe das outras vezes e agora foi o Bruno Lazzaroni, né? São explicações importantes aí. Não é explicação. Você vê o presidenta do Palmeiras, fala todo dia com o torcedor do Palmeiras. O Mário Bittencourt, que hoje não é mais presidente, mas é o que manda lá, sempre deu satisfação para o clube. Gente, o Vasco é uma caixa preta, literalmente. Então, não é repetir, o torcedor está meio que cansando, tá? Vocês estão percebendo a frequência. Eu não vejo mais São Januário lotado como era antigamente, não. O torcedor está cansando desse papinho, o sentimento não pode parar. O Vasco é para quem acredita, tá todo mundo já de saco cheio disso. A gente está querendo também um pouco de resultado, de alegria. A gente quer ganhar um pouquinho do Corinthians, quer ganhar um pouquinho do Palmeiras, quer ganhar um pouquinho dos adversários, a gente não ganha de ninguém. Ontem, uma simples final de um campeonato carioca, a gente não consegue passar. O Fluminense doido para entregar a rapadura e a gente não conseguiu, não fomos competentes para passar de fase. E para falar em relação ao presidente, gente, vou te falar eu como eleitor dele, tá? Eleitor dele. Uma das maiores decepções que eu tive com um dirigente. Para mim, ele só perde para o Salgado em decepção. O Salgado é um... Eu não quero entrar no mérito desse cidadão que saiu anterior, não, que ele entregou o nosso Vasco de bandeja aí nessa empresa americana que quase nos levou ao fracasso. Mas
Até o Campelo, com todos os problemas do Alexandre Campelo, o Campelo ainda levou o Vasco um 8º colocado no Brasileiro, ainda fomos para a Libertadores. Eu sei que é pouco, pelo amor de Deus, é pensar muito pouquinho. Mas ainda fez mais ainda do que esse cara pela expectativa que foi criada. E hoje o torcedor virou descartável. Gente, quando eu malhava com ele na academia, antes de começar a campanha, né? Ele sempre falava para mim assim, na academia, Cirizinho, eu falei isso aqui pela felicidade dos meus filhos. Cirizinho, o que eu vou mais fazer no nosso Vasco é clube aberto para torcedor. Gente, ele está fazendo exatamente o contrário. Tudo que ele falou lá não está se concretizando. Para mim, ele está sendo uma decepção, que é um cara que jogou em altíssimo nível. O Felipe também jogou em altíssimo nível. Eu esperava o mínimo, que é assim, porra, o Vasco vai voar na mão com esses caras aí. Tem que tirar mesmo da zona de... Tá todo mundo de saco cheio, gente. Tá todo mundo... Ninguém mais suporta. O Vasco virou um clube, cara, um clube gigante com alma de time pequeno. Eu falei isso no início da live aí. E para mim é a maior comparação que eu faço. O Vasco é um clube de alma, clube gigante de alma de time pequeno, infelizmente. Esse vídeo não termina sem antes eu dar a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar, pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.